Meu nome é Pedro Henrique. Hoje iremos estudar sobre o nosso segundo tema, que é uma pergunta que diz assim: qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem? Vamos estudar hoje a primeira parte no livro de Marcos, no capítulo 12, do versículo 28 até o versículo 34, que diz assim: E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, mais uma vez, graças a Deus, por essas maravilhosas palavras. Esse hoje é o nosso segundo tema, que é uma pergunta: qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem? Quem sabe, guarda em seu coração. E quem não sabe, vai descobrir hoje. Essa é a primeira parte desse projeto. Qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem? A primeira parte do nosso estudo começa hoje, que estamos fazendo esse estudo no gravado, e eu creio que segunda-feira estamos transmitindo aí a nossa live com esse mesmo tema, ao vivo, convidando os irmãos, convidando os ouvintes, a abrir as Escrituras, a abrir a Palavra de Deus para meditar e descobrir verdadeiramente qual o projeto de Deus para a vida de todos os seres humanos aqui na Terra. A vida passageira, Uns morrem mais cedo, partem mais cedo, outros duram um pouco mais, e partem mais tarde. Mas todos iremos de passar, todos iremos de partir, todos iremos morrer fisicamente na carne. E essa pergunta, esse assunto, talvez seja um dos assuntos mais importantes da Palavra de Deus. E aqui, começando com a parte primeira, a parte 1, no livro de Marcos, no capítulo 12, do versículo 28 até o versículo 34. No versículo 28, diz que um escriba, que já tinha ouvido o Senhor Jesus falar sobre o reino de Deus, e ali, já a Bíblia diz: e aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, ele já tinha escutado o Senhor Jesus falar ali para outros judeus em outro lugar, sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe, Eu creio que a intenção, o desejo desse escriba era julgar, era pegar o Senhor Jesus em alguma falha, E ele perguntou ao Senhor Jesus. Lá na lei já estava escrito essas passagens, Na verdade, o miolo, a essência da lei já é o cumprimento do Novo Testamento também. Só que eles, por sem entender, sem entendimento, sem direção, sem humildade, para querer compreender as coisas de Deus, ficaram aí na cegueira, na dureza dos seus corações, sem enxergar a verdade de Deus. E o Senhor Jesus, que é o próprio Deus vindo em carne, trouxe aí a nova aliança, o Novo Testamento, uma aliança mais explicada, uma forma de as pessoas entenderem melhor. E aqui é uma passagem que fala sobre esse projeto, fala também sobre o desejo de Deus para a vida do homem, desde Gênesis, e até os dias de hoje. E aqui explica de uma forma mais direta, explica de uma forma melhor, mais objetiva, para que a gente venha também
entender, não ficar de braços cruzados, mas entender para de alguma forma, né, a gente, pela misericórdia de Deus, pelo pouco esforço da vida do homem, conseguir descobrir esse projeto, conseguir descobrir o desejo de Deus para as nossas vidas, para a vida do ser humano aqui na Terra. E esse homem se aproximou do seu Jesus e fez essa pergunta. A pergunta dele é: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Em outras palavras, né? Em outra direção, qual é o mais importante dos mandamentos? O que é, né, que o Senhor Deus tem de mais importante para a vida do homem? Qual é o assunto mais importante da Bíblia? Qual é o assunto, né, que se eu não viver ele, eu não tenho condição de me salvar, né? Qual é o assunto que se eu não focar os meus objetivos, a minha direção nele, eu vou estar perdendo meu tempo aqui na terra, né? Então a pergunta desse escriba foi nessa direção. E o versículo 29, e Jesus respondeu-lhe, o Senhor Jesus diz: o primeiro de todos os mandamentos é, o primeiro de todos, o mais importante, né? A palavra mais importante da Bíblia, o caráter, o objetivo, o projeto, o desejo de Deus para a vida do homem é, né? Aí diz aqui: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? O Senhor Deus é o único Senhor. Primeiro é isso aí. Ouve, Ele é o único Senhor. Amarás, pois, como Ele é o único Senhor, o versículo 30 diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, se, né, Israel, se o homem, né, só tem um único Deus para adorar, para servir, então o assunto, a resposta de Deus, a primeira pergunta que aquele escriba fez, o Senhor Jesus, né, responde aqui diretamente e claramente, que se apegar, né, desejar, amar, servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, este é o primeiro, este é o mais importante assunto da palavra de Deus. Este é o primeiro mandamento de Deus, né? Sem esse, não tem como cumprir os outros mandamentos, cumprir o segundo, cumprir o terceiro, cumprir o resto. Sem esse é a essência. Então, irmão, esse assunto aqui, né, como eu estou trazendo a primeira parte, sobre o desejo de Deus para a vida do homem, né, é para que a gente venha prestar bastante atenção, para que a gente venha focar as nossas visão, o nosso entendimento, a nossa audição, para que a gente venha prestar atenção. Infelizmente, nos dias em que estamos vivendo, né, tá difícil de ser esmiuçado esse assunto. Tá difícil, né, das pessoas verdadeiramente descobrir que esse é o assunto mais importante vindo da parte de Deus. Esse assunto é falado muitas vezes, né, mas lá por derradeiro, lá por último, em muitos lugares, né, e muitas vezes de nenhuma importância é dada. E aqui o Senhor Jesus diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ó, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças, esse é o primeiro mandamento. Aí diz o versículo 31. E o segundo, semelhante, igual, também com grande importância, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento, não há outra doutrina, não há outro sacrifício, não há outra oferta, não há outro dogma, não há outra lei, não há outra liturgia, não há outra religião, né, maior do que esse assunto. Então diz: não há outro igual. Aí diz: não há outro mandamento maior do que esse. Então é de bastante importância, irmão, a gente entender, né, o desejo de Deus, o projeto de Deus para a vida do homem aqui na terra, né? Eu não nasci
né? Eu não vim sem uma direção. Você não veio sem um objetivo, sem uma direção aqui para a terra, né? Muitas vezes é difícil de compreender Deus, né? É difícil de entender, mas eu estou mostrando pela misericórdia de Deus, né? Pela humildade de Deus, a simplicidade, né? Deus quer nos mostrar, Deus quer nos revelar que o que estão falando, né? As dificuldades, as barreiras que principalmente a religião está trazendo, né? Cheios de dogmas, cheios de sacrifício, cheios de leis, cheios de rituais e doutrinas, né? Para o homem ser salvo, está completamente fora dos projetos de Deus, né? E o principal dogma, a principal lei, a principal doutrina, o principal ensinamento, né? O mais importante de toda a Escritura, infelizmente, não estão nem pregando para o povo, nem ensinando, quanto mais vivendo, né? Quanto mais, se eu não conheço um assunto, uma coisa, né? Como é que eu vou viver aquilo que eu não conheço, que eu não entendo? Não tem como. E aqui o Senhor Jesus responde àquele homem, né? Aquele escriba, aquele escritor judeu, né? Aquele doutor da lei, diz em outras passagens, e diz, né? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que isso. A gente vai parar um pouco aqui, né? Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, aqui a gente está lendo o Evangelho de Marcos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 do Evangelho de Lucas, né? Diz o seguinte, é a mesma coisa, mas explica de uma forma mais direta, mais objetiva, para ver se a gente entende melhor. Diz assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse mesmo escriba aqui, né? O irmão Marcos, ele não escreveu, já o irmão Lucas escreveu, que a pergunta dele, lá em Lucas, foi mais direta. É a mesma passagem, é o mesmo objetivo, o mesmo sentido. Só que ele pergunta de uma forma mais direta e objetiva. Ele diz: mestre, Lucas capítulo 10, versículo 25, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta, né, que esse homem faz lá em Lucas, é a mesma daqui. Ele pergunta, em outras palavras: Senhor, o que é que eu faço para me salvar depois dessa vida? Senhor, mestre, que farei para herdar a salvação? Que farei para herdar a vida eterna, né? Ele mesmo responde, lá em Lucas está falando a mesma coisa aqui de Marcos, né? E no versículo 28 de Lucas, o Senhor Jesus responde a ele. Depois vocês observem e vão lá e vejam, né? Aqui está falando, irmãos, da salvação eterna e está falando também, mais uma vez, né, da condenação eterna. O Senhor Jesus está dizendo, lá no versículo 28, e disse-lhe: respondeste bem, porque ele respondeu, né, a mesma coisa que o Senhor Jesus falou, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né, como a mim mesmo, é o assunto mais importante. É o primeiro e o segundo mandamento da lei, né? E o Senhor Jesus responde para ele no versículo 28 do Evangelho de Lucas. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Irmãos, sabe o que é que o Senhor Jesus está perguntando? Sabe o que é a palavra viverás na língua portuguesa? A palavra viverás significa, na língua portuguesa, se você amar a Deus sobre todas as coisas, né, e conseguir amar o seu próximo como a você mesmo, você vai viver lá na outra vida. Em outras palavras, você vai ser salvo. Você vai herdar a salvação eterna, né? Faze isto e viverás, irmão. A palavra viverás está dizendo você vai viver na outra vida. Você vai ser salvo. Então o que aquele homem perguntou no versículo 10, né, do Evangelho de Lucas, no versículo 10, no versículo 25 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus mesmo, e ele mesmo, aquele escriba, ele mesmo responde automaticamente. E o Senhor Jesus está falando aqui, mais uma vez, da salvação eterna e da condenação eterna. A salvação, irmão, ela vem através da fé, mais as obras, né? Como o seu Deus é onipotente, onisciente, onipresente, como Ele é o alfa e o ômega,
ele justificou pela fé os homens que queriam ser salvos, mas futuramente ele já sabe, né, que aquele homem que não der fruto digno de arrependimento, que aquele homem que não amar a Deus sobre todas as coisas, que aquele homem, né, que não está amando o seu próximo como a si mesmo, ele não foi justificado. Só pela fé ele não vai ser salvo. Em João, em Tiago, né, até o apóstolo Paulo cita lá que o homem ele vai ser julgado pelas obras, né? Então as nossas obras testificam se a minha fé é verdadeira, se eu tenho verdadeiramente fé no Senhor Jesus Cristo. Abraão, né? Ele foi lá, como Tiago diz, né? Abraão e Raabe, a meretriz, foi justificado, Abraão e Raabe, pelas obras, né? As obras deles, né? O dia a dia deles, as escolhas deles do dia a dia testificava que a fé deles era verdadeira. Então, através de crer, né, através da fé no Senhor Jesus e através dos bons frutos, das boas obras, testificando que a minha fé é verdadeira, é que eu vou ser salvo pela misericórdia de Deus, né? Como diz aqui, aquele escriba, ele perguntou, como escreveu o irmão Lucas aqui, né? O irmão Lucas diz, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui está falando da salvação. Né? E o Senhor Jesus está respondendo, ama a mim sobre todas as coisas. E voltando aqui para Marcos, diz o seguinte, né? Fala do coração, fala da alma, fala do entendimento e das forças. Fala de quatro objetivos, né? Coração, alma, entendimento e força, irmão. São coisas interiores e tudo isso está dentro de nós. E Deus conhece o interior, o coração, a vida do homem. Deus está sondando aqueles homens, né? Aquelas mulheres que estão se entregando verdadeiramente para Deus, né? Que está se desapegando da matéria. O homem, para amar a Deus sobre mais do que todas as coisas, primeiramente ele precisa entregar, perder a vida. Não amar esta vida, não amar os sistemas do mundo, o sistema religioso, o sistema secular, né? As coisas, os objetos do mundo. Ele precisa morrer, ter uma vida interiormente de crucificação, ter uma vida interiormente de perca, ter uma vida interiormente de renúncia, né? Então, coração é desejo, alma, né? Entendimento é a consciência do homem, é o espírito do homem, e força também parte do interior do homem. Essas quatro coisas, né? Esses quatro sentidos que Deus está falando aqui é para o homem limpar primeiro o interior. Limpar o interior, irmão, para o homem amar a Deus mais do que todas as coisas, mais do que amar a Deus mais do que um carro, mais do que uma casa, mais do que um emprego, mais do que uma terra, mais do que uma roupa, mais do que a própria mulher, do que os próprios filhos. Foi isso que os irmãos do passado, irmão, viveram. Foi isso que Abraão viveu. Foi isso que Moisés viveu. Foi isso que Pedro, Tiago, João e Paulo viveram. E é esse projeto, é esse desejo que está no coração de Deus, que Deus quer também que a gente participe desse projeto, que a gente também se esforce para viver, para estar enquadrado nesse projeto maravilhoso, nesse plano maravilhoso que vai nos conduzir à salvação eterna, como diz a Escritura, como diz a palavra, né? A pergunta daquele escriba foi, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta. Não podemos, irmão, tirar o foco, inventar, criar, né, como as religiões. E muitas pessoas têm criado aí, infelizmente, para dar lugar à natureza, para viver uma vida aí de qualquer jeito, para viver uma vida aí de promiscuidade, né? Para viver uma vida aí de libertinagem, para viver uma vida de apego material com as coisas que o olho vê, né? E aqui o Senhor Jesus está nos convidando para uma perca interior, para uma renúncia de ego, para uma renúncia de soberba, para uma renúncia de vaidade, para um desapego da matéria, das coisas materiais, para que verdadeiramente possamos, né, amar a Deus
mais do que qualquer coisa aqui da terra. Automaticamente aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que ama a Deus mais do que tudo, automaticamente ele vai, né? Automaticamente amar o seu próximo como a ele mesmo. Ele vai se colocar no lugar do seu próximo, ele vai ali perdoar, ele vai ali ter misericórdia do seu próximo, ele vai ali ser sujeito, lutar para ser menor, para servir ao seu próximo. Essa é a mensagem da palavra de Deus, né? Esse é o projeto de Deus para a vida passageira do homem. É que venhamos a amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. O versículo 31, para a gente continuar o estudo, diz o seguinte: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, né? Os judeus, eles já creem que há um só Deus. Mas os egípcios, os romanos, né? E até as religiões mais novas não crêem, né? Crê na Trindade, crê em outros caracteres de Deus, mas os judeus, eles já creem em um Deus, eles só não vivem, mas eles já creem. E o versículo 33 diz: e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha, irmão, aqui está dizendo, é mais, né? O próprio escriba está falando isso, então ele já entendia. Ele só não vivia, ele só não tinha a lei, né, os dogmas, os sacrifícios, aquela religiosidade impedia dele viver a prática do amor no seu dia a dia. Então eu digo, né, aos irmãos, aos ouvintes, todos os sacrifícios de oferta, de jejum, de subir ao manto, olha, todos os sacrifícios que o homem fizer aqui na terra, todas as ofertas, né? Todos os dízimos, todos os dogmas, todos os rituais, todas as liturgias, batismo, ceia, templo, né? Todos formalismo religioso, né? Todo culto, todo dízimo, todo batismo e toda ceia, infelizmente não tem valor mais para nós no Novo Testamento. Né? O valor agora, irmão, o que devemos focar, o que devemos agora progredir, o que devemos correr atrás para viver, está enquadrado só nesses versículos. Se só tivesse, irmão, esses 6 versículos da palavra de Deus, que estou acabando de ler aqui, já dava para a gente entender o projeto de Deus para as nossas vidas. Já dava para a gente entender o desejo de Deus para a vida do homem. Então o desejo de Deus, irmão, para a vida do homem não é o homem cumprir regras, cumprir dogmas, cumprir leis, cumprir sacrifícios de tolo, cumprir cultos religiosos, né? Cumprir ali muitas vezes jejuns exagerados sem entendimento, cumprir ali formalismos de liturgias religiosas. Não é essa a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus para a vida do homem. Mas a vontade de Deus, amados ouvintes, amados irmãos, para a vida do homem, é que o homem se esforce para se desapegar da matéria, para se desapegar das coisas materiais, para amar a Deus mais do que todas as coisas que podemos enxergar aqui nessa terra. Não é que não podemos ter as coisas, podemos, irmão, ter alguma coisa para servir o próximo, para servir a nós mesmos também, para servir a nossa família, mas com desapego. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso coração, aquele homem, aquela mulher que está em outra direção, a não ser esta do Novo Testamento, né, vindo fresquinho do céu para as nossas vidas, está perdendo seu tempo com regras, com doutrinas, com lei, com vaidade, com soberba, com coisas de homens, e ali não vai trazer, né, um bom êxito depois dessa vida para a outra vida. Mas aquele homem, né, que está ali lutando, que está ali renunciando interiormente e muitas vezes exteriormente também para perder a vida, ele irá ganhar lá no reino de Deus. Para perder a vida, para poder amar a Deus mais do que tudo que vemos aqui. Como Abraão, né, ali
foi pela fé para sacrificar seu filho, mas a fé dele, né, era junto com as obras, ele não ficou ali sentado, né, esperando que o anjo viesse fazer. Ele se levantou e agiu, pegou seu filho e iria lá matá-lo. Então aquilo ali é um trabalho, é uma obra, né? E aquela obra testificou que aquela fé daquele homem era verdadeira. Então a fé, junto com aquelas obras, né, trouxe a salvação para aquele homem. É como eu digo aqui. Então aqui o Senhor Jesus diz, né? Haja, pratique, ame o seu próximo. Se você diz que ama a Deus sobre todas as coisas, né? As suas práticas, o seu dia a dia com o seu vizinho, né? Com o seu irmão, com aquelas pessoas que até muitas vezes não faz parte do seu convívio, né? Os seus atos do seu dia a dia vai mostrar se verdadeiramente a sua fé é no Senhor Jesus verdadeiramente, ou é uma fé mentirosa, ou é uma fé só religiosa, ou é uma fé que quando vem o primeiro vento, né? Quando vem a primeira prova, quando vem o primeiro teste, você joga para trás, né? Você volta para trás, como a mulher de Ló ali fez, né? Era uma fé reprovada, era uma fé que não tinha obras, era uma fé que não tinha trabalho, era uma fé morta, como diz o irmão Tiago, né? E aqui, o versículo 33 diz, e que o saduceu disse lá, que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. É mais, irmão. Então esses holocaustos, esses sacrifícios que os líderes religiosos, principalmente do nosso tempo, como está aí uma bagunça, está aí um espírito de mistura muito grande, sem as pessoas compreenderem verdadeiramente o que Deus quer do homem nesses últimos dias, né? Todo holocausto, todo sacrifício cai por terra através do amor de Deus, através de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Cai por terra todo dogma, toda doutrina, toda lei. Não precisa mais executar nenhum holocausto, nenhum sacrifício, nenhum dogma, nenhuma regra, nenhum culto, nenhum batismo, nenhum formalismo religioso vindo de homem. Não precisa mais, mas agora o que precisa é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso necessitamos de nos esforçar para viver esta palavra e este projeto maravilhoso vindo da parte de Deus. O versículo 34, para a gente terminar aqui, diz o seguinte, e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, aquele saduceu ele já conhecia, né? O Senhor Jesus respondeu sabiamente de volta para ele e viu que ele tinha também respondido, né, sabiamente, disse, não estás longe do reino de Deus. Fariseu, saduceu, judeu, religioso, crente, se tu já entende esta palavra, né? Se tu hoje estás escutando e abrindo o teu coração e dando espaço para Deus habitar no teu coração hoje, né? Cumpre com este viver com o teu próximo, cumpre com este trabalho, cumpre com esta nova regra maravilhosa vindo da parte de Deus, com este novo mandamento, com este novo ensinamento que o Senhor Jesus está trazendo. Aí diz, e Jesus vendo que havia respondido sabiamente, disse, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar mais nada, né? Então, vamos prestar atenção aqui em duas coisas, destes 6 versículos dessa passagem, contexto e contexto, né? O saduceu, o doutor da lei, perguntou ao Senhor Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se alguém vier lhe perguntar, né, o que é que eu preciso fazer para herdar a salvação, saiba responder sabiamente. Diga a ele, ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Desta forma você vai ser salvo. Diga assim ao seu próximo ou a quem vier lhe perguntar o que é que eu preciso fazer para ser salvo. Como o Senhor Jesus disse a esse escriba e está hoje respondendo para nós, né? E no final, né, também nessa passagem, nós precisamos entender coração, alma, entendimento e força, irmão, está dentro de nós. Então cada um
né? Examine-se a si mesmo, coloque força, trabalhe o seu interior para poder ser digno, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, ser digno de ter esta graça, de amar o seu próximo como a você mesmo. Se esforce, carregue a sua cruz e siga-me, como diz o Senhor Jesus Cristo. Siga Ele com essa regra maravilhosa que é o cumprimento do amor de Deus em nossas vidas, né? Então, eu já agradeço, né, a todos que têm nos assistido, que vai também aí nos ouvir e nos assistir no gravado, né? E até o próximo vídeo, se Deus permitir aí a segunda parte, muito em breve.